Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso sexto vídeo sobre XSS do canal. E nesse vídeo a gente vai estudar sobre o DOM XSS, de novo dentro do jQuery, certo? E ele vai utilizar um sync chamado hashChange. Eu vou abrir o laboratório aqui e vou explicar direitinho no código-fonte. Basicamente, o laboratório tem a vulnerabilidade de DOM XSS na página principal, ou seja, na home page. O código-fonte do blog, né, que é o laboratório, ele usa um jQuery Selector e esse jQuery Selector tem uma função que faz um auto-scroll, ou seja, ele rola automaticamente para um post determinado. E aí vai ficar melhor explicado aí no código-fonte da aplicação. E aí, ele vai procurar, né, pelo título do blog, que vai estar dentro de um location hash, e ele vai encontrar qual que é o título do blog ali, da postagem, e vai rolar a página automaticamente para para essa parte aí da página, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos pegar o link do laboratório, jogar aqui no Firefox, tá? E aí a gente consegue ver aqui que o blog ele tem aqui várias postagens, certo? E aí, onde que está o pulo do gato? Quando a gente insere, por exemplo, aqui um barra e uma hashtag e coloca, por exemplo, o título de uma das postagens, a gente percebe que, se eu colocar aqui e dar um Enter, ele vai rolar para onde está a postagem que a gente colocou aqui dentro, certo? Então, se eu der Enter de novo, ele não vai funcionar. Mas, por exemplo, se eu trocar aqui 2 e jogar de novo o título, beleza. Ele rolou de volta para para cima da postagem que a gente está querendo ver, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no código-fonte para entender, porque até agora a gente não viu uma vulnerabilidade. A gente viu uma feature da página, uma função aí do JavaScript, tá? Então a gente vai inspecionar elemento, certo? E aí ele já abriu aqui o elemento em uma outra página. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no debugger e agora a gente vai pesquisar por tudo que tem de script na página, para a gente poder entender o que está rodando ali por trás. Então a gente clica aqui em Ctrl Shift F, procurar em arquivos, pode só clicar, e aí a gente pesquisa pela tag script. Então eu vou colocar aqui script e não vou fechar a tag, tá? Eu vou colocar só script aqui. E aí a gente consegue ver aqui nos resultados que ele tem uns script sources, que são os jQuery aqui, e todas as bibliotecas JavaScript que ele carrega para fazer a página funcionar. E ele também aqui a gente vê que tem uma tag script, ou seja, que tem um JavaScript inline dentro do HTML. Então vamos dar uma olhada o que esse cara está fazendo, tá? A gente consegue ver aqui que tem um script. E aí, o que eu fiz? Eu copiei esse script aqui para o VS Code para que a gente possa entender melhor, para que eu possa explicar para vocês passo a passo do que tudo está fazendo aqui, certo? Então ele tem um window on hash change function, que é tudo isso que tem nesse script, tá? Então vamos entender aqui passo a passo do que esse script está fazendo, certo? Então ele tem uma tag de script para iniciar o script ali dentro do HTML, e aí ele tem esse window on hash change function, ou seja, esse hash change é um evento do HTML, e aí quando esse hash change é detectado, ele vai executar a função abaixo. Mas o que é esse hash change? Esse hash change aqui vai ser o que eu mostrei para vocês. Vai ser esse hash aqui, essa hashtag, esse símbolo aqui de jogo da velha, beleza? E aí quando ele detectar a presença desse jogo da velha, ele vai fazer o seguinte, ele cria uma variável chamada post, e aí ele procura por section blog list, ou seja, ele vai procurar pelo elemento section dentro do HTML, e depois pelo class ID chamado blog list. Então vamos voltar aqui para o código-fonte só para a gente dar uma olhada nisso. Como a gente pode ver aqui em cima, se a gente rolar um pouquinho para cima do script, a gente consegue ver que tem um section de class blog list, certo? E aí ele tem toda a lista das postagens de blog da página. Então ele tem, por exemplo, the lies people, lies, lies, more lies. Esses daqui são todos os nomes das postagens que tem no blog. Então vamos voltar para o VS Code. E aí, o que ele está fazendo aqui? Ele pega
toda a listagem de postagens, e aí ele pega só a tag H2. O que que é H2? H2 é o título. Então vamos voltar aqui para o código-fonte. O H2 é o título de cada postagem. Então, dentro desse H2 tem o título de uma postagem. Dentro desse H2 tem o título de outra postagem, certo? Vamos voltando aqui para o VS Code. E aí, o que que ele faz em seguida? Ele vai pegar, ele vai fazer uma pesquisa. Se depois do hash tiver o nome de alguma postagem, ou seja, se bater exatamente com o nome da postagem, ele vai executar essa função aqui embaixo, que é scrollar, ou seja, rolar automaticamente para ali, para aquela parte que a gente está vendo da aplicação, certo? Então, primeiro ele procura pelo elemento, depois ele procura pelo H2, ou seja, é o título do blog, que coincida com o Window Location Hash Slice, tá? Ou seja, que vai, no fim das contas, isso daqui vai ser o título da postagem. E aí depois ele dá um decode URI component, ou seja, ele vai tirar o encoding de URL, ou seja, ele vai filtrar, fazer uma filtragem ali, buscar exatamente pelo nome da postagem, e se bater, coincidir exatamente com o nome da postagem, ele vai rolar para cima dessa postagem, tá? E aí, onde que está a vulnerabilidade? Como que a gente vai explorar isso daí, certo? A ideia aqui, pessoal, está no seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente consegue ver aqui dentro do próprio blog do jQuery, né, desse site aqui do jQuery, que esse location hash ele está vulnerável, tá? O jQuery tem esse selector aqui, e aí em vez dele só ser um seletor de CSS, esse código aqui, esse seletor de jQuery, ele acaba também criando um código em HTML, ou seja, ele cria um elemento em HTML, o que não deveria estar sendo feito. Isso faz com que uma parte que o atacante tem acesso de modificar, ou seja, uma parte que o atacante consegue modificar, seja vulnerável à injeção de HTML. Então, o atacante ele vai poder, por exemplo, injetar um código malicioso ali para mandar para o usuário, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos entrar aqui no laboratório. Então, por exemplo, será que se eu colocar image search igual a x para dar um erro, on error igual a print, vai funcionar? Vamos dar uma olhada. Esse daqui é aquele script padrão que a gente faz. Se eu der um enter aqui, ele vai funcionar? Vocês podem ver que ele funcionou, certo? Ele trigou o XSS, ele trouxe para a gente aqui o XSS. Porém, se a gente mandar só esse link aqui para o usuário, não vai dar certo. Nesse momento aqui é um self XSS, ou seja, é um XSS que só vai funcionar para a gente mesmo. Se a gente copiar do jeito que está esse código aqui, esse URL, não vai funcionar para o usuário. Então a gente tem que arrumar uma forma de criar uma página fake para que o usuário entre na página e aí, quando ele entrar na página, vai executar a página original do blog com o XSS com o código de JavaScript que vai ser executado. Que no caso, o enunciado manda a gente executar esse código chamado print, né? Que é essa função do JavaScript que puxa essa parte aqui do navegador que é destinada a imprimir mesmo, imprimir via impressora ou imprimir via PDF. Então a gente vai fazer o que? A gente vai entrar agora nesse exploit server, que digamos é um servidor do atacante, onde ele vai criar, né, craftar, criar uma página maliciosa, e a gente vai apagar esse Hello World. E aí eu já deixei aqui também no VS Code o que que a gente vai utilizar para exploitar. Então, sabendo de tudo que a gente já conversou aqui, que mandando somente o URL da aplicação não vai funcionar, não vai ser um reflected XSS, a gente vai criar uma página que carregue a página original, mais um código malicioso. E como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o iframe, tá? O iframe, ele serve para carregar uma página dentro de um frame. Então, a gente vai criar uma página, essa página vai carregar a página original do laboratório, e aí a gente vai fazer com que a gente tenha o source do URL do laboratório, e aí quando carregar, ou seja, esse evento aqui chamado onload significa quando carregar, ele vai pegar esse source aqui, ou seja, ele vai pegar o URL do laboratório que a gente vai inserir aqui ainda, e vai dar um append, ou seja, ele vai concatenar com o nosso payload aqui, que vai trazer
o XSS para o usuário. Então, é, dá para entender que esse exploit, né, essa vulnerabilidade, esse ataque, na verdade, vai ter que ser feito mandando uma outra página para a vítima, para que ela clique e aí sim seja executado o código malicioso, tá? Então, vamos copiar esse payload aqui e vamos jogar no body, tá? E aí, a gente vai precisar carregar o URL do laboratório. Então, a gente vem aqui no laboratório, apaga isso daqui e copia o URL do laboratório e joga aqui dentro. Então a gente consegue ver que o iframe ele está tendo como source, ou seja, a origem de onde ele vai buscar o URL no laboratório, certo? E é importante que tenha a barra e a hashtag, porque a gente vai concatenar esse URL com o nosso payload, certo? Que vai trazer o print. E aí, vamos fazer um teste, a gente vai dar um view exploit, que é uma prévia, né? A gente vai dar uma olhada se deu certo. Vamos dar uma olhada aqui e deu certo, beleza? Tive um susto aqui, pensei que não ia dar certo, mas deu certo. Como vocês podem perceber, a gente, se fosse usuário entrando na página maliciosa, a gente teria o XSS explorado. Então agora, para a gente conseguir concluir esse laboratório, basta a gente voltar aqui para o servidor e deliver exploit to victim, ou seja, a gente vai enviar esse exploit para a vítima. É basicamente uma simulação de a gente como atacante estivesse mandando um link dessa página maliciosa que a gente criou para a vítima, e aí a vítima vai ter esse XSS explorado ali na tela dela. Então, vamos mandar aqui para a vítima e a gente consegue perceber que o laboratório foi concluído, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Dê like, se inscreva no canal aí, porque a gente vai ter muitos vídeos ainda sobre XSS. Vamos trabalhar com outras vulnerabilidades também. E é isto. Até o próximo vídeo.